Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, nossa mãe, Maria Santíssima. Eu sou o irmão Tomás de Aquino, nonato, oblato da Ordem de São Bento, e quero com você, nesta quinta semana da Quaresma, continuar nossa meditação semanal sobre as observâncias quaresmais à luz da Santa Regra de nosso Pai São Bento. Nesta Quaresma, semanalmente, nos encontramos para meditar as observâncias quaresmais, tendo como base o capítulo 49 da Regra dos Mosteiros. São Bento propõe para seus monges um programa quaresmal muito sólido que nós podemos assumir na nossa vida, mesmo como leigos, porque o monge é um cristão que busca viver com radicalidade a sua fé. São Bento nos mostrou, e nós refletimos nas últimas semanas, como a caminhada quaresmal deve ser feita na alegria do Espírito Santo, como na Quaresma devemos buscar uma vida cristã mais coerente, fazendo uma profunda e séria revisão de vida, deixando negligências de outros tempos. Portanto, assumindo uma vida cristã radical e coerente. Hoje, porém, São Bento nos propõe, depois de todo esse processo de revisão, digamos assim, depois de ajustarmos a nossa vida cristã para sermos o mais coerente possível com o ideal da nossa alta dignidade de cristãos, ele nos propõe que acrescentemos algo ao nosso serviço a Deus nestes tempos de Quaresma. Vejamos o que diz São Bento. Ele vai dizendo, olha, se bem que a vida do monge deva ser em todo o tempo uma observância de Quaresma, porém esta força é de poucos, por isso aconselhamos os monges a guardarem com toda pureza a sua vida nesses dias de Quaresma e também a apagarem nesses santos dias as negligências dos outros tempos. Isso será feito dignamente se nos preservamos de todos os vícios e nos entregamos à oração com lágrimas, à leitura, à compulsão do coração e à abstinência. Acrescentemos, portanto, nesses dias alguma coisa ao encargo habitual da nossa servidão, orações especiais, abstinência de comida e bebida, e assim ofereça cada um a Deus de espontânea vontade, com a alegria do Espírito Santo, alguma coisa além da medida estabelecida para si. Isto é, subtrai ao seu corpo algo da comida, da bebida, do sono, da conversa, da escolaridade, e na alegria do desejo espiritual, espere a Santa Páscoa. Veja bem, meu irmão, minha irmã, qual é a proposta então de São Bento especialmente feita na Quaresma? Para que acrescentemos nesses dias alguma coisa ao encargo habitual da nossa servidão. Para São Bento, a vida do monge, a vida do cristão, é a vida passada no serviço do Senhor. Ele vê seu mosteiro como uma escola dominici servitii, escola do serviço do Senhor. Vê a oração da liturgia das horas como o opus Dei, né? O trabalho de Deus. Em outra parte da regra ele chama a disciplina de orações ao longo do dia, a liturgia das horas, de pensus nostra servitutis, quer dizer, o peso de nossa servidão. São Bento, portanto, vê a vida cristã como a vida de um servo que tem a alegria de servir a seu Senhor. Na Quaresma, porém, usando esta linguagem muito cara para São Bento, com a sua mentalidade romana do século V, ele nos fala de acrescentar alguma coisa ao encargo de nossa servidão. Isto é, tendo posto em ordem a nossa vida, tendo feito uma séria revisão de vida, tendo abandonado as
os desvios de outros tempos, tendo adotado uma vida cristã absolutamente séria e radical, no sentido de fundada em Jesus Cristo, ele agora nos convida a darmos um salto de qualidade, a alargarmos o coração, a fazermos mais do que aquilo que é a nossa estrita obrigação. Lembremos que a virtude da religião, a prática da religião, é parte da virtude da justiça. Então, Deus tem direito de ser cultuado. Quando prestamos culto a Deus, estamos, na verdade, dando a Deus o que é de direito de Deus. Estamos, na verdade, dando a Deus a medida da justiça. Mas São Bento nos diz então que o amor, seguindo a linha do Evangelho, ele extrapola a medida da justiça. São Bento então nos convida a aumentarmos, darmos algo além de nosso encargo habitual, isto é, orações especiais, abstinência de comida e bebida. Ofereça cada um a Deus de espontânea vontade, na alegria do Espírito Santo, alguma coisa além da medida estabelecida para si. Aqui há algo de absolutamente profundo. Aqui São Bento nos convida a fazer a experiência de alargar o coração, de ver nas experiências de nossa relação com Deus mais do que uma relação de dar e receber, mais do que uma relação em que eu cumpro aquilo que é minha obrigação de criatura, louvar o Criador, mas em que eu busco oferecer a Deus com o coração alargado, a generosidade do meu amor. E São Bento nos dá alguns exemplos. Ele vai nos falar de orações especiais. O que é que ele quer dizer com orações especiais? Ele diz assim, né? Nós já temos aquela disciplina de oração que é nossa obrigação. Já temos os nossos hábitos de oração. Então cada um de nós tem a sua disciplina de oração. Uns rezam o terço de Nossa Senhora todos os dias, outros fazem a meditação da Palavra de Deus todos os dias, outros participam da Eucaristia todos os dias, outros dedicam um tempo de 15, 20, 30 minutos a uma oração pessoal todos os dias, no início ou no final do dia. Enfim, cada um de nós tem uma disciplina de oração que procura viver diariamente. Neste tempo das quaresmas, São Bento nos convida a acrescentar um tempo de oração a mais. Isto é, esticar um pouquinho mais o nosso tempo de oração. Se vamos à missa diariamente, chegarmos um pouco mais cedo, 15, 20, 30 minutos mais cedo, para passar um tempo de oração diante do Santíssimo Sacramento. Se temos o costume de ir à missa apenas aos domingos, fazer o esforço de encontrar mais 1, 2, 3 dias, ou quem sabe até todos os dias, para participar da Eucaristia, isto é, aumentar o nosso tempo de intimidade com Deus. Nos convida também à abstinência de comida e de bebidas, isto é, a Igreja nos diz que somos obrigados, segundo o direito canônico, a nos abstermos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e a jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas isto é o mínimo, é o que é a lei da Igreja para todos. Mas eu posso livremente fazer o propósito de jejuar todas as sextas-feiras da quaresma, ou todas as quartas e sextas-feiras da quaresma, ou fazer a abstinência de um alimento que me é muito prazeroso, né, nas sextas-feiras da quaresma, ou ao longo de toda a quaresma. Isto é, dar um passo além do que me é estritamente obrigatório. São Bento nos fala aqui
de aumentar alguma coisa além da medida estabelecida para si, subtrair ao seu corpo algo da comida, da bebida, do sono, da conversa, acordar um pouquinho mais cedo para ter um tempo maior para ler a palavra de Deus. Me abster, por exemplo, eu gosto muito de assistir TV, eu gosto muito de ir ao cinema, mas neste tempo da quaresma, este tempo que eu ia ao cinema, ou este tempo que eu assistia TV, eu vou dedicar à oração, ou vou dedicar à meditação da palavra de Deus, ou vou dedicar a uma obra de caridade. São Bento nos convida então a fazer esta experiência de aprofundar o espaço de Deus em nossa vida. Mas isso deve ser feito com alguns cuidados muito especiais. Primeiro, isso deve ser feito na alegria do desejo espiritual. Isto é, não como uma relação comercial com Deus. Olha, eu quero ter mais graças, então eu vou aumentar o tempo de oração, como se eu pudesse fazer uma mecânica comercial, como se eu pudesse ter uma relação contábil com Deus. Quanto mais tempo de oração, mais graças eu recebo. Isso deve ser feito, porém, na alegria do desejo espiritual. Isso deve ser feito, portanto, com o coração alargado de quem quer apenas e tão somente estar com o seu Senhor, estar com o seu amor. A quaresma deve ser um tempo em que o nosso desejo de estar com Deus nos impele a estar com Ele. Bom será, meus irmãos, se nós pudermos ter na nossa relação com Deus aquele movimento que os enamorados têm uns com os outros, aquele desejo que move os enamorados a querer estar com o outro, a querer vê-lo, ao querer aumentar o tempo de convivência juntos. Quando nossa alma descobre a alegria de estar com o amado, de estar com Deus, o movimento natural é este de querer alargar o tempo de convivência com Deus. Quando meditarmos, porém, aquilo que devemos, o que queiramos oferecer um pouco mais a Deus nesta quaresma, devemos fazer sempre com a orientação de um pai espiritual, do nosso pároco, de um padre que nos dirige a alma, de alguém, de um cristão mais maduro e experiente, que possa nos ajudar a moderar eventuais exageros, para que a nossa busca por Deus não se converta em desregramentos, em exageros que possam desvirtuar um caminho equilibrado para Deus. Que nesta quaresma, meus irmãos, nós possamos fazer esta experiência de aumentar a medida de nosso amor para com Deus, aumentando o desejo de estar com Ele, para que, na alegria do desejo espiritual, possamos esperar a Santa Páscoa e ela nos encontre renovados, aprofundados no nosso amor por Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.